Olá, gente querida! Hoje é dia 27 de outubro. Nós estamos na quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 13, de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos uma série de ditos e sentenças de Jesus que muito provavelmente tem como contexto a reflexão de Lucas sobre a rejeição de Israel a Jesus como Messias e ao chamado aos pagãos. Sabemos que o Evangelho de Lucas foi escrito num ambiente eminentemente pagão, gentil, muito provavelmente na Grécia, muito provavelmente em Corinto, numa cidade grande da Grécia. E Lucas, escrevendo num grego bonito, refinado, ele nos ajuda exatamente a perceber as consequências trágicas da rejeição de Israel a Jesus como Messias, da abertura da salvação aos de fora, aos pagãos. E aí refletimos também sobre a nossa rejeição a Cristo e ao seu reino, e a abertura da salvação a todas as pessoas de boa vontade que podem escolher a porta estreita. A imagem forte no texto do Evangelho de hoje é a imagem da porta. Movidos pela pergunta que alguém lhe fez: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus então aproveita para introduzir essa imagem da porta. Não é qualquer porta, é uma porta estreita. No Evangelho de João, capítulo 10, encontramos esta mesma imagem da porta. No Evangelho de João, a porta se abre e o pastor conduz as ovelhas para fora. Sobretudo lá, a porta é mediação para que as ovelhas saiam, seguindo o pastor, e procurem pastagem de boa qualidade e água. Aqui, no Evangelho de Lucas, ao menos nesse bloco de texto,
nesta perícope, a porta tem exatamente outra função. Primeiro, porque é uma porta estreita. Poderíamos dizer, à luz da Bíblia, que interpreta a própria Bíblia, este princípio é muito importante. A Bíblia explica a própria Bíblia. Podemos claramente dizer que a porta é Jesus Cristo. A porta estreita é o ensinamento sobre o reino de Deus que Jesus oferece. São os critérios do reino, os valores do reino oferecidos por Jesus. Muitos tentarão entrar por essa porta estreita, mas não conseguirão, porque não estão disponíveis a fazer o processo e a viver as exigências do chamado e do seguimento de Jesus. O dono da casa vai fechar a porta. Veja que a porta aqui tem também uma valência escatológica, uma valência de juízo, de julgamento. Aqueles que ficarem do lado de fora começarão a gritar, a bater, apelam para a relação de proximidade com Jesus, mas é uma relação falsa de proximidade. Eles até chamam Jesus pelo nome de Senhor, um título eminentemente litúrgico nesse aspecto. Isto é, uma liturgia desvinculada do amor, uma liturgia desvinculada da vida, uma liturgia desvinculada, dissociada da justiça do reino. É por isso que Jesus responde: eu não sei de onde sois. Eles apelam mais uma vez para a relação de proximidade. Nós comemos e bebemos diante de ti. Tu ensinaste em nossas praças. Tudo isso é verdade, mas eles nunca fizeram a opção radical e existencial por Cristo e pelo seu Evangelho. Uma relação formal e exterior com Jesus não possibilita a participação no banquete do reino. Por isso Jesus responde com muita dureza: afastai-vos de mim, não sei de onde sois, vós praticais a injustiça. Percebam, não adianta dizer, nós conhecemos Jesus. Ele pregou em nossas praças e em nossas cidades. O apelativo Senhor, muito provavelmente diz respeito às orações litúrgicas, um culto dissociado da justiça. Até conhecem Jesus e o veem pregando em suas praças, mas não foram capazes de fazer um processo radical de conversão. Não foram capazes de fazer um processo radical de opção, de escolha por Cristo Jesus e pelo seu Evangelho. Por isso, há um juízo no versículo 25. A porta será fechada, haverá choro e ranger de dentes. Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, juntamente com os profetas, no banquete do reino, e estes que até conhecem Jesus exteriormente, mas não foram capazes de amar, não foram capazes de servir, não foram capazes de se comprometerem verdadeiramente com a justiça do reino, estes ficarão fora. E virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa. Jesus diz que são últimos que se tornam primeiros, e primeiros que se tornam últimos. Podemos interpretar essa frase no sentido de muitos judeus, que teoricamente são os primeiros, ficaram por último, porque não foram capazes de aceitar Jesus e o rejeitaram como Messias. E muitos gentios pagãos, que são últimos, se tornaram primeiros, porque se abriram plenamente à novidade do reino. Essa é uma possibilidade de interpretação, mas nós podemos pensar em nós mesmos.
em todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir a pregação do reino, pessoas que até participam da igreja, das comunidades eclesiais, eu que sou bispo, os sacerdotes, leigos e leigas, nós que todos os dias escutamos a palavra de Deus. Se isso for meramente uma formalidade, se isso não nos conduzir verdadeiramente à conversão, à adesão profunda a Jesus, à aceitação dos valores profundos do reino, de fato, não tem sentido. Seremos primeiros que, na verdade, nos tornaremos últimos. A porta será fechada em nossa cara e ali haverá choro e ranger de dentes. A palavra de Deus do Evangelho de hoje é um convite radical à adesão, à opção, a uma decisão por Cristo, a viver conforme o Evangelho. É a porta estreita de aderir a Jesus, a porta estreita de viver verdadeiramente o espírito das bem-aventuranças, a porta estreita de assumirmos com radicalidade a beleza, a doçura, mas ao mesmo tempo a dureza do Santo Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a buscarmos sempre a porta estreita. O mundo nos apresenta uma porta larga. No Evangelho de João, Jesus diz: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Todos os dias nós temos 1.200 possibilidades de corrupção, de enveredarmos pela porta larga do roubo, da insensatez, das orgias, do laxismo moral, de todo tipo de falcatrua. Há muitas coisas que nos são oferecidas todos os dias. Vícios vários, uso de drogas, alcoolismo, pansexualismo, uma vida desenfreada, sem limites e sem cabresto. Neste mundo, às vezes, tão louco, tão devasso, tão corrupto, tão violento, tão agressivo, viver, de fato, o espírito das bem-aventuranças é um grande desafio. Optemos pela porta estreita. É difícil, o Evangelho é radical, mas ao mesmo tempo é fonte de uma alegria tão grande. No seu casamento, opte pela porta estreita da fidelidade, do sacrifício, da vida construída no diálogo, na cooperação mútua, da educação dos filhos conforme os valores do Evangelho. No mundo da política, no mundo da administração pública, não permita que a corrupção destrua a sua dignidade. Seja um farol, seja luz, onde quer que você esteja no serviço público. Não se deixe contaminar pela devassidão da corrupção, por essa lógica demoníaca que destrói o bem comum, que suja tudo, que destrói por meio do lixo, que destrói a natureza buscando incessantemente o lucro, destrói a dignidade da pessoa, buscando os contravalores do Evangelho. Entre pela porta estreita que é Cristo, as bem-aventuranças, as exigências tão doces e tão belas do Evangelho de Jesus. É difícil? É difícil, mas é uma grande fonte de prazer e da alegria do reino. Que Maria Santíssima também nos inspire e nos encoraje para entrarmos verdadeiramente pela porta estreita. Um grande abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.